Eu lembrei de uma frase atribuída a Billy Graham, que ele diz que as escrituras são mais atuais do que o jornal de amanhã. E aí, pensando nisso, foi incrível porque eu tinha lido um texto na palavra e aí eu fui dar uma olhada, depois disso fui dar uma olhada nos vídeos, na rede social, né, me atualizar. E aí eu me deparei com um vídeo muito chocante de uma mãe que tinha subido o morro atrás do filho e aquela mãe agarrada na roupa daquele rapaz, desesperada, dizendo que ela não ia perder o filho dela pro crime. E aquele rapaz ficou constrangido e tava ali os comparsas dele armados com um armamento pesado, alguém ali filmando aquela cena e aquela mãe desesperada agarrada na roupa daquele rapaz. E foi muito chocante, muito impressionante aquela cena. Pro fim eles tiraram ela dali e ela dizia: eu vou voltar, eu prefiro perder a minha vida do que perder você. E daí a única frase que ele disse para ela, ele falou: a senhora sabe por que eu estou aqui? Ela falou: um erro não justifica o outro, ela falava para ele, né? E aí na sequência, coincidentemente, veio outras situações, um outro vídeo de um depoimento de uma mãe que o chefão do tráfico tinha se apaixonado pela filha de 10 anos dela, gente. E mandou buscar a filha, e aquela mãe desesperada, aquela família simularam uma ida, saíram no carro com mochilas como se estivessem indo para levar os filhos para a escola e fugiram para outro lugar. Inclusive ela relata que deixaram para trás a casa, os móveis, tudo, saíram com a roupa e agora ela está endividada porque tiveram que tentar se estabelecer em outro lugar. Enfim, foram vindo assim uma sequência de depoimentos de pessoas e de vídeos com pessoas críticas com posicionamentos favoráveis e posicionamentos contrários, repercussão e inclusive assim embates, inclusive entre cristãos, né? Uns favoráveis às ações policiais, outros desfavoráveis. E eu disse: meu Deus, né? Quando eu vi aquilo tudo, eu veio muito a calhar com o texto. E aí, além disso, eu busquei outros textos sobre esse tema que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? E a gente vê a luz da Bíblia, como que Deus vê tudo isso, porque, né? Deus instituiu as leis que nós temos, elas são uma cópia dos mandamentos que foram dados por Deus, né? E então eu quero compartilhar isso com vocês, à luz da Bíblia, né? Para que a gente tenha um parecer de acordo com aquilo que já é determinado por lei, né? O Salmo 58, ele diz assim: falais verdadeiramente justiça, ó juízes? É uma pergunta, né? Julgais com retidão os filhos dos homens? Aí, duas perguntas, né? Aí, depois no versículo 2 diz assim: longe disso, antes no íntimo engendrais iniquidades, distribuís na terra a violência das vossas mãos. Aí, só um adendo aqui antes de continuar, né? Eu já falei num outro vídeo e vou frisar novamente. Quando a Bíblia fala de iniquidade, ela está falando de uma situação que caracteriza a injustiça, uma maldade, uma desobediência deliberada e continuada, né? Ela não se refere a um ato isolado, um deslize, digamos assim, que todos nós, né, temos os nossos deslizes, mas é uma condição de vida de uma pessoa. Então, uma pessoa que vive na iniquidade é uma condição de vida que ela se acostumou com o pecado, agindo sem vergonha, sem escrúpulos, sem remorsos. Então, isso é o que significa iniquidade. Então, continuando aqui, né, no texto diz assim: desviam seus ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Então, começa com uma mentira, né? Tem peçonha semelhante à peçonha de serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, os mais fascinantes em encantamentos. Então,
Então, quando eu li quando eu vi aquele desespero daquela mãe, eu pensei nesse texto que eu tinha acabado de ler. Olha só, os ímpios, né? Uma pessoa propensa à impiedade, à iniquidade, ele já traz este caráter, porque eu vi um outro depoimento de uma mãe dizendo: onde que eu falhei, você não é vítima da sociedade, nunca te faltou nada, a gente não te deu tudo do melhor, mas deu o que foi possível, você teve amor, você tinha comida em casa, aquela mãe, né? E isso uma outra cena de um outro vídeo, né? Aí eu lembrei disso, né? Que às vezes as mães se culpam, dizendo onde eu falhei, né? Que meu filho deu nisso. Mas olha só, aqui a palavra está dizendo que desde o nascimento, às vezes a pessoa já tem essa inclinação, como uma víbora surda, né? Que tapa os ouvidos, quer dizer, a víbora é surda de verdade, mas o ser humano tapa os ouvidos como se fosse a própria víbora para não ouvir a voz dos encantadores, né? Aí ele diz: o mais fascinante dos encantadores. Não sei se vocês sabem, mas a serpente, as cobras, né? As víboras, elas são encantadas com o som da flauta. E como elas não ouvem, elas são estimuladas pela frequência da música para fazer aquele treinamento lá de encantamento. E olha que incrível esse paralelo que o Salmo diz, que eles tapam o ouvido para não ouvir os encantadores. Você quer uma voz, uma vibração de encantamento mais forte do que o amor de uma mãe desesperada, né? Ou, por que não dizer, do fascinante amor de Deus, porque daí na sequência ele vai dizer dos mais fascinantes e encantamentos. Não existe fascínio maior do que o amor que Deus tem por nós, que demonstrou em Cristo na cruz, né? Mas aqui diz que a pessoa, quando vai para a impiedade, ele tapa os ouvidos para não ouvir esta vibração, ele não quer ouvir sobre isso, né? Aí ele segue dizendo assim, aí começa a pedir uma justiça para Deus em relação a isso. Diz assim: ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leãozinhos, desapareçam como água que se escoa e desapareçam como águas que se escoam ao dispararem flechas, que fiquem elas embotadas. Então essas pessoas se tornam flecheiros perigosos contra outras vidas, né? E aqui está pedindo uma intervenção de Deus contra as vítimas desse tipo de pessoa, né? Aí continua dizendo: sejam como a lesma que passa diluindo-se, como o aborto de mulher, não vejam nunca o sol. Quer dizer, se compara uma pessoa que desencadeia para o mal, né, que deveria ser como um aborto de mulher que nunca vê o sol. Quer dizer, a pessoa que vai estar sempre na escuridão, nunca vai ter uma luz sobre a vida dela, né? Como espinheiros, ainda diz aqui, antes que as vossas panelas sintam deles o calor, né? Como quer dizer, uma planta cheia de espinho, daquelas que se catava para fazer o fogo embaixo das panelas, né? É o que está dizendo aqui, que são arrebatados como redemoinhos, são cortados e queimados, né? Aí, o mais incrível, olhe só, na sequência, o que o Salmo vai dizer sobre as pessoas que são justos, aqueles que abominam esse tipo de conduta, né? Ele vai dizer no versículo 10, alegrar-se-á o justo quando vir a vingança. Aí você vai me dizer: mas quem é justo? De que justo está falando? A Bíblia diz no Novo Testamento que não há um justo sequer, mas todo aquele que vem a Cristo é justificado por ele e é visto por Deus como justo. Então, aquele que está em Cristo e que se entristece com essa maldade, né? Aqui diz que ele deve se alegrar quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio, então se dirá: na verdade, a recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Então, aqueles que são injustiçados, acometidos por essa injustiça, né, devem se alegrar com isso, né? Quando acontece uma intervenção de Deus, né?
A gente sabe que Deus não tem prazer, até muitas pessoas repetiram nessa defesa por conta das pessoas que morreram ali naquela incursão policial. Mas assim, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus não tem prazer de que um povo viva sob opressão e ameaça de pessoas que se assenhoram do poder para fazerem justiça por si mesmos, se tornarem a própria lei, né? Como foi o caso ali daqueles cemitérios clandestinos que foi encontrado, que eles faziam a própria lei, as execuções. Aí eu encontrei lá em Deuteronômio, no capítulo 19, quando Deus fala para os israelitas fazerem uma cidade de refúgio para as pessoas que cometiam algum delito, algum homicídio, mas não deliberadamente, com um acidente, até uma situação que é citada lá, quando a pessoa estivesse usando um machado, que eles usavam o machado para cortar madeira, se o machado escapasse, né, do cabo e pegasse numa pessoa e matasse aquela pessoa, e ele não matou, foi um acidente, ele não matou deliberadamente, o castigo não seria merecido, diz aqui, pois o fugitivo não mostrou hostilidade anterior à vítima. Olha que incrível isso, né? O peso de justiça de Deus, né? Aí, na sequência, ele diz assim: contudo, se alguém demonstrar hostilidade ao seu vizinho, ficar à espreita dele e o atacar e matar, fugindo depois para a cidade de refúgio, as autoridades da cidade do homicida enviarão representantes da cidade de refúgio para trazê-lo de volta e entregá-lo ao vingador da vítima, para que ele execute o homicida. Então, olha que incrível, o Senhor aqui dizendo para os israelitas: se alguém for hostil, matar por maldade alguém e se tentar se refugiar nessa cidade, vocês vão lá e vão trazer essa pessoa de volta e entregar para o vingador. Então, vejam que o que a Bíblia está dizendo é que na justiça de Deus, prevê a vingança, prevê vingar contra, né, o opressor, o oprimido. Aí você vai me dizer: mas isso era no Velho Testamento, né? Então agora nós estamos no Novo Testamento, Jesus deu a vida, morreu para salvar a todos e ele não aprova a morte de ninguém, mesmo que seja marginal. Olha o que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 3 e 4. Ele vai dizer assim, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, é no Novo Testamento, sim, na doutrina cristã. O Senhor está dizendo: você não quer temer o policial, não quer temer o juiz? Faça o bem e você vai ter louvor da justiça. Agora, se você faz o mal, ele é ministro de Deus para vingar, e a espada então virá contra o agressor. Então, assim, muito polêmico a gente vê, né? Cristãos inclusive se degradando, dizendo: mas, né, não, tá errado, tá certo, tá errado. Olha só, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo também vai dizer assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque por isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse homem da iniquidade, ele está se referindo a um homem sem lei, um homem que ele se sente como se ele fosse a própria lei. Ele é o justiceiro, digamos assim. E aí segue dizendo: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, olhe só, crente,
Você que está achando que, opinando, julgando e saindo em defesa do opressor em detrimento do oprimido, preste atenção se você não está na vibração daquele que se acha mais justo do que Deus, daquele que está descrito aqui, o espírito do anticristo, porque aqui ele está falando do anticristo, que ele tem uma vibração contrária a Deus, ele quer ser melhor que Deus, ele quer ser maior que Deus. Então, será que a tua justiça, o teu posicionamento não está desalinhado com o que a Bíblia diz sobre justiça e você não está vibrando numa frequência anti-Deus? Anticristo? Então é para nós pensarmos, porque Deus não tem por inocente o culpado, e ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Então o iníquo não vai ser poupado por Deus, e nós temos que nos alegrar com a justiça, e nós temos que confiar que tudo que Deus faz é justo, é bom e é correto. Amém?